Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos aqui hoje para fazer um convite a todos que está relacionado aos 50 anos da nossa instituição. Esse ano agora de 2023, a nossa instituição completa 50 anos de existência e nós estamos regravando esse vídeo para convidá-los para o aniversário da nossa Casa Espírita, que será comemorado no dia 12 de outubro de 2023, no horário de 9 às 12. Esse aniversário é presencial e depois que nós realizarmos as nossas atividades doutrinárias, nós vamos fazer um lanche confraternativo, reunindo trabalhadores da casa e também pessoas que chegarão de outras instituições convidadas para participar. Então, nós vamos fazer um convite amplo para companheiros de outras casas, de outras instituições que queiram comparecer no dia 12 de outubro para realizarmos o nosso aniversário. Bem, mas não é apenas um aniversário, né? É um momento de reflexão, porque nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é a importância da Casa Espírita no pós-pandemia. Então, o nosso tema central da nossa, lógico, que estaremos comemorando os 50 anos da casa, mas também estaremos conversando e refletindo sobre a importância da Casa Espírita no pós-pandemia. E por que nós escolhemos esse tema? Por alguns motivos. O primeiro deles é que nós estamos convidando aqueles companheiros que ainda não puderam se reintegrar à nossa casa para que compareçam. A nossa casa, já estamos com a reunião pública em funcionamento, estamos com o ESD em funcionamento, mas nós tivemos que fazer algumas readequações em função da nossa realidade pós-pandemia. Então, a nossa reunião pública agora, a palestra, são 30 minutos, nós fazemos um tema do Livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo durante 30 minutos e em seguida nós temos um intervalo de 20 minutos, 20 a 30 minutos, no qual às 5 horas da tarde nós já começamos a fazer o ESD. Então o ESD vai de 5 horas até às 18h30. Então nós mudamos o nosso horário porque nós sabemos que o nosso estado, no momento, está atravessando uma guerra urbana. Então nós sabemos que a nossa casa ela está situada numa área de risco e cada vez mais nós estamos assediados, né, por aqueles nossos irmãos ainda envolvidos com tráfico, envolvidos com a violência. Então, em função disso, nós optamos pela colocar um horário mais cedo, não é? Para o ESD, nós fazemos o horário de 18 horas, nós estamos fazendo às 5 e optamos também pela diminuição da palestra em função dos nossos da nossa nova realidade, da nossa nova pandemia. Então, um dos motivos é esse, é convidar os nossos irmãos que ainda não puderam comparecer para que se reintegrem à casa. Porque nós temos algumas atividades que nós vamos retomá-las gradativamente, que é a reunião mediúnica, que nós ainda estamos fazendo reunião mediúnica virtual. Nós vamos, no ano que vem, se Deus quiser, retomá-la presencialmente, e também o passe, que também nós vamos retomá-lo
presencialmente, ou seja, nós tínhamos um trabalho de passe que nós fazíamos na nossa sala de passe e nós estamos, no momento, ainda utilizando o passe coletivo. Agora, isso não quer dizer que nós estejamos descartando a necessidade do passe presencial. Nós sabemos que tem algumas pessoas que estão mais enfermas. Outro dia nós tivemos aqui uma irmã nossa, uma vizinha, né, que estava com um problema grave de depressão emocional, que nós aplicamos o passe presencial. Ela entrou ali na sala de passe e foi beneficiada. Tivemos também a mãe de uma ex-evangelizanda nossa, também que chegou aqui à casa muito abalada emocionalmente, que também foi beneficiada com passe presencial. Então, o passe presencial, por enquanto, não está sendo utilizado, mas nós vamos retomá-lo. Também no ano que vem nós vamos ver as condições. Nós também estamos com um problema no nosso ar-condicionado da sala de passe, que ele está precisando ter uma recalchutagem, está precisando consertar. Então aí nós vamos retomar, mas temos que resolver esses problemas, né? Porque agora, devido à situação que estamos vivenciando pós-pandemia, o bazar presencial, né, que nós fazíamos lá em Laranjeiras e que era uma fonte de renda da casa, infelizmente ele está suspenso. Nós estamos procurando fazer o bazar virtual, mas até engrenar vai demorar um pouco, né? A gente vai ter que aguardar para que a casa possa retomar a sua característica financeira. Então, o primeiro objetivo é convidar aqueles que ainda não puderam comparecer, aqueles trabalhadores que por algum motivo estão afastados da casa, que a partir do dia 12 nós repensemos sobre a importância da casa espírita nas nossas vidas, para que essas pessoas retornem. Um outro ponto também que nós vamos debater é essa questão de que algumas pessoas estão colocando que eu sou espírita fora da casa espírita. Eu pelo celular, pelo notebook, pelas ferramentas tecnológicas, eu estou assistindo palestra do Haroldo Dutra, palestra do Divaldo, então por isso eu não preciso mais ir à casa espírita, né? Então eu não preciso mais ir no centro porque eu estou fazendo tudo virtualmente. Mas nós sabemos que a nossa condição de espíritos imortais é a condição de espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos precisam da ambiência da casa espírita para a nossa renovação, né? Nós precisamos estar na casa espírita para que a nossa atividade, né, doutrinária seja desenvolvida e seja fortalecida, para que nós façamos a nossa reforma íntima. Estar longe da casa espírita, achando que em casa, você vendo uma palestra pelo YouTube ou assistindo uma palestra virtual, que você vai ficar com mais facilidade, no nosso entendimento, é um engano. Nós precisamos estar juntos na casa espírita, de mãos dadas, de corações unidos, de mentes fortalecidas, para que possamos efetivamente permitir que a nossa reforma íntima aconteça, né? Então, esses dois motivos que movem o nosso debate. Nós convidamos a nossa companheira Darcy Neves Moreira, que é coordenadora da unificação, para que ela estivesse conosco no dia 12 de outubro. Mas a nossa irmã Darcy, ela é uma pessoa que tem muitas atividades, né, no movimento espírita. Ela é atualmente a coordenadora de unificação do estado do Rio de Janeiro, que tem várias atividades. E ela, no caso, nos comunicou que ela não vai poder comparecer
mas ela vai enviar um companheiro que também faz parte da diretoria do SESC, que é o nosso companheiro Lidiênio. Ele é chamado de Lidinho, né? É um apelido carinhoso. Ele é filho do professor Lidiênio, aquele companheiro que tem poesias, tem livros, né? E ele foi o Lidiênio, o pai, ele foi vice-presidente da UERJ. Ele foi um dos colaboradores na época do nosso irmão Gerson Simões Monteiro. Ele hoje está aposentado, né? Ele já, depois que a UERJ se uniu a Niterói, né? Devido ao tempo, ele saiu da diretoria, vieram outras pessoas, mas o seu filho, Lidiênio, ele está participando, e ele que virá fazer a palestra. Então, a palestra sobre a importância da Casa Espírita no pós-pandemia será realizada pelo nosso irmão Lidiênio, que é tão competente quanto a Darcy. É uma pessoa que também tem um conhecimento doutrinário profundo. Inclusive, ele participa de um trabalho de conscientização contra o aborto. Ele e a sua esposa, eu já estive em eventos em que a sua esposa estava presente e que ela sempre alerta sobre a questão da importância de nós espíritas não encararmos com normalidade essa questão do aborto. Nós sabemos que no momento a nossa sociedade está se debatendo, né, com esse item. A nossa irmã lá do STF deu o voto favorável à descriminalização do aborto, e nós espíritas, que sabemos da importância do espírito imortal e sabemos que desde o momento da fecundação que temos um espírito ligado ao útero materno, logicamente não podemos compactuar com essas ideias. É claro que nós o faremos pacificamente, sem violência, sem agressões verbais a quem quer que seja, mas será muito lamentável se nós verificarmos no nosso país essa descriminalização do aborto até 12 semanas. Quer dizer, vai fazer com que muitos irmãos, né, que estão pretendendo reencarnar se vejam frustrados no seu processo evolutivo. Então, logicamente que isso também nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, mas eu estou colocando esse tema para nós relembrarmos da importância da Casa Espírita, porque onde que nós aprendemos isso? Né? A gente aprende isso na Casa Espírita. Onde que nós podemos orar coletivamente por aqueles que são abortados, os suicidas, os espíritos encarnados? Na Casa Espírita. E nós também queremos estender esse convite aos companheiros das outras casas. Nós gostaríamos de convidar os irmãos do 32º Selo, da Casa de Jesus, companheiros do grupo Caridade Franciscana, da União Espírita Antônio de Paro, enfim, o irmão Esperança. Os companheiros das outras casas também estão convidados a comparecerem e nós termos oportunidade de realizarmos um amplo debate sobre essa importância da Casa Espírita no pós-pandemia. Para concluir, eu queria fazer rapidamente aqui um histórico da fraternidade. Logicamente que para fazê-lo eu tenho que relembrar o nome de algumas pessoas, né? Eu vou também utilizar esse vídeo porque talvez no dia da palestra a gente não tenha tempo, né, de falar, né? Mas nós tivemos aí alguns companheiros muito queridos que já nos antecederam na vida espiritual, que deixaram a sua marca aqui na fraternidade. Quando eu cheguei aqui no Bezerra, em 1900, eu já até esqueci, eu sei que tem 30 anos que eu estou aqui na casa, 30 anos não, 30 anos, eu cheguei em 1984, cheguei aqui na Casa Espírita em 1984, eu tinha 25 anos de idade, né? Eu estava egresso
Eu estava vindo da União Espírita Antônio de Padre, frequentei lá durante o período, depois eu vim aqui para o Bezerra, porque aqui estava, havia mocidade na época. Então, ao chegar aqui, me deparei com a dona Célia, a dona Belmira, a dona Lúcia e o seu Cabral, que eram, e o seu Saul, né, que eram os dirigentes da casa. E nós fomos muito bem recebidos por eles. Logicamente que nós sabemos que não existe diretoria perfeita, toda diretoria tem erros e acertos. E em 1985, o seu Cabral desencarnou. E ao desencarnar, foi convidado o nosso companheiro Amaury Alves da Silva, que era um palestrante aqui da casa, que ele vinha aqui fazer estudos, né? Ele foi convidado e ele basicamente reorganizou a casa. Por quê, meus irmãos? Pelo seguinte, que a nossa casa tinha, até a época do seu Cabral, uma dificuldade de se integrar ao processo da unificação. Então, logicamente, que nós sabemos que o seu Cabral, dona Belmira, dona Célia, o seu Saul eram pessoas muito bem intencionadas, preparadas, mas faltava esse vínculo com a unificação. O seu Cabral, na época, era um homem muito idoso. Quando eu cheguei aqui, ele estava voltando de uma doença grave e, por isso, ele não teve a oportunidade de integrar a casa ao processo da unificação. Aí, quando o seu Cabral desencarnou, em 1985, o Amaury veio, né? Perdão, 1985 não, 1995, tá? Se eu trocar as datas aí, depois eu retifico. 1995, seu Cabral desencarnou, e aí a dona Belmira e a dona Célia convidaram o nosso irmão Amaury para vir aqui para casa. E ele formou uma diretoria na qual eu era o vice-presidente. Aí depois, mais tarde, nós convidamos o Alexandre, que é o atual presidente da casa, para ele fazer parte da diretoria, e nesse momento a casa foi integrada à unificação. A partir do momento que a casa foi integrada à unificação, e aí a nossa irmã Terezinha, né, Maria Tereza Rodrigues também participou da diretoria, ela durante um período, ela foi vice-presidente da casa, nós colocamos o égide na nossa casa. Porque antes a nossa casa era assim, era uma casa muito, digamos, que tinha faltava esse detalhe. O trabalhador, a pessoa que trabalhava, ela não tinha obrigação de participar de estudo. Ela podia simplesmente ser média e trabalhar sem estudar. Era uma característica da época, né? Como eu falei para vocês, o nosso irmão Cabral já estava com idade avançada, todos os diretores eram já com idade avançada, e não havia assim essa percepção da necessidade de se integrar a casa à unificação, né? Aí o Amaury veio e estabeleceu como critério de trabalho a pessoa ser participante do égide. Quem não participasse do égide não podia trabalhar. E eu entendo que a partir desse momento que a nossa casa tomou um rumo de segurança doutrinária, de vínculo à FEB, a Federação Espírita Brasileira, que também vem aquelas pessoas falar assim, mas a FEB tem erros. Toda administração humana tem erros. Toda administração humana. Eu tenho erro, Alexandre tem erro, Sônia tem erro. Muitas vezes nós somos mal interpretados por algumas pessoas, né? Porque você sabe, que eu digo vocês sabem, vocês que estão assistindo, que você não tem como agradar todo mundo, né? Nem Jesus não conseguiu agradar a todos. Então, em alguns momentos, a gente pode tomar algumas atitudes que desagradem algumas pessoas, ou até mesmo que nós tenhamos cometido equívocos, né? Mas faz parte do processo. Nós não somos espíritos perfeitos, nós não somos espíritos redimidos. Nós erramos e acertamos. Então, a Amaury também tinha erros e acertos. Ele era uma pessoa muito integrada no movimento espírita, mas ele também tinha seus erros, né? Ele tinha suas dificuldades. Em algum momento, ele pode ter cometido alguns
a maneira de conduzir a esse processo de mudança. Também desagradou muita gente na época, muita gente saiu da casa dizendo que estava havendo uma ditadura, que o Amaury tinha se tornado um ditador e que eu era... me acusavam de ficar em cima do muro, porque eu dava todo o apoio ao Amaury e a Tereza, que também fez parte desse processo, mas isso é inevitável. E voltando à questão da FEB, a gente sabe que a FEB tem os erros dela, como toda instituição humana, mas uma coisa que eu particularmente coloco como importância na FEB é a guarda da questão doutrinária, né? Os livros que a FEB publicam, a maioria deles são livros que são corretos do ponto de vista doutrinário, confiáveis do ponto de vista doutrinário. Então, por isso que nós temos que valorizar a FEB. Tem erro, tem acerto, tem pessoas que têm lá suas dificuldades, mas isso faz parte do processo. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, né? Ninguém é espírito puro. Então, essa guarda doutrinária, a guarda pela coerência doutrinária, é algo muito importante que a FEB faz de forma muito satisfatória no meu entendimento. Bem, então, nós nos integramos à FEB e a partir daí nós procuramos orientar nossa casa dentro dos parâmetros doutrinários estipulados pela unificação. Nos integramos no 32º CEU e também a nossa casa se tornou núcleo de ENEF. ENEF é um encontro que tem no Carnaval, chamado Encontro da Família Espírita, Encontro Estadual da Família Espírita, e nós estamos fazendo atualmente, virtualmente, por causa no pós-pandemia. Então a nossa casa estava indo assim, de forma tranquila, mas veio a pandemia, no qual nós ficamos 2 anos fechados. Nós só reabrimos agora, esse ano, em abril. Nós ficamos 2 anos fechados por causa da pandemia e entendo que está na hora de nós retomarmos as atividades da nossa casa. Devido à falta de trabalhadores, não é possível ainda retomar todas as atividades. Então nós optamos pela reunião pública, pelo ESD, mas não significa que a reunião mediúnica, que o passe, que a evangelização vão ficar indefinidamente sem acontecer. A gente vai precisar reorganizar a casa e por isso que eu estou convidando também aos trabalhadores que estão afastados para que retornem, para a gente poder, com a ajuda de vocês, retomar os trabalhos da casa. Então, com isso, eu concluo a minha fala. Espero encontrá-lo no dia 12. Que Jesus nos abençoe e que Bezerra esteja nos amparando hoje, agora e sempre. E estendo o convite a todos os amigos do 32º CEU para que nós possamos juntos pensarmos sobre a importância da casa espírita no pós-pandemia. Muita paz.